Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live Café com Inovação da SIC Labs. Vamos aguardar o pessoal entrar. Deixa eu ver que está aqui. Olá, Camila, seja muito bem-vinda. Vamos iniciar mais uma live do Café com Inovação. Aguardando o pessoal entrar. Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de clicar no coraçãozinho para ir chamando mais pessoas para a nossa live. Olá, Sérgio, boa tarde. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Friozinho de hoje, né? Estamos aqui para esquentar um pouquinho. Nosso Café com Inovação. Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me vendo bem? Tá legal aí? Só me deem um ok, por favor. Vamos aguardar mais um pouquinho, né? O pessoal ir entrando para a gente chamar a nossa convidada de hoje, que é a Natália Sartorato, jornalista, sócia proprietária da Contele e da Conte com Conteúdo. Vamos aguardar mais um pouquinho. Não esqueçam, gente, cliquem nos coraçõezinhos aí para a gente chamar mais o pessoal. Todo mundo entrando. Olá. Gente, só para lembrar que a gente fazemos as nossas lives todas segundas, quartas e sexta-feiras, sempre às 16 horas, né? Então são todos muito bem-vindos. Estaremos sempre aqui. Para quem ainda não me conhece, né? Eu sou Thaisa Marshall, estou chegando agora aqui na SIC Labs, chegando para aprender muito e para compartilhar com o pessoal aqui que é só fera, só tem fera na SIC Labs. Então vocês vão me ver bastante daqui para frente por aqui. Vamos falar bastante. Vou esperar mais um pouquinho. A Natália já está por aí, já entrou. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem aí? Sérgio está me ouvindo bem? Oi, Ciro, boa tarde. Natália, a hora que você... Legal, Sérgio, obrigada. Natália, eu vou esperar a tua solicitação, tá? Você mandar o convite para poder entrar. Legal. Aguardando a Natália entrar para a gente começar a conversar um pouquinho. Oi, Natália. Tá me vendo? Tô te ouvindo. Tudo bem? Tá me ouvindo bem Tudo aí? certo. Minha imagem tá aparecendo também, Tá travando um pouquinho. O mas pessoal carregou. carregou. O pessoal tá conseguindo ver aí? Beleza. Vamos aguardar mais um pouquinho, ver se entra mais uma galera. Pessoal, Vamos. cliquem nos coraçõezinhos, por favor, para chamar o pessoal. Manda o aviãozinho. É, exatamente. Convida todo mundo. Aproveitar para a gente esquentar um pouquinho, que tá frio hoje, né? Que a cabelo tá gelada. Geladíssima, né? Aí como? Nessa hora o home office é vantagem, né? Sem dúvida, né? Pois é, aproveitando para falar, né? Todo mundo em casa, né? Cumprindo essa nova medida restritiva, né? Mas por um bom motivo, por um lado, então, né? Nos proteger, é importante. É, só o que a gente pode fazer, né? Não tem Exatamente. muito mais do que isso. É.
Vamos esperar só mais um minutinho, né? E a gente já começa, Natália. O Lucão também entrou. Boa tarde, Lucão. Seja bem-vindo. Pessoal, só para lembrar, vou falar mais uma vez para quem está entrando, né? As nossas lives Café com Inovação acontecem todas segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 16 horas. Então, para quem quiser saber mais sobre a programação, a gente está atualizando diariamente no feed, né? Todo dia no feed, no story aqui do Instagram, a gente está colocando a programação dos próximos convidados. Então, acompanhem, estejam com a gente aí. E sempre bate-papos muito bacanas, sempre muito conhecimento, né? Compartilhando boas ideias, enfim. Estamos aí. Tá aí, Natália? Deu uma travadinha? Tô aqui. Tá aí? Só aguardando. Vamos começar, então? O que você acha? Vamos lá. Tá pronta aí? A gente vai falando, vamos falando e o pessoal vai entrando, enfim, a gente vai batendo papo e a galera vai chegando. Então, mais uma vez, vou começar me apresentando. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Thaisa Marshall. Estou chegando agora aqui no time da Ciclebs. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, com a Natália Sortorato. Então, ela é jornalista e sócia proprietária da Contele, que é uma empresa especialista em produção, gestão e estratégia de conteúdo, né? E também a gente vai falar um pouquinho da Conte Conteúdo, que é um projeto fresquinho, né, Natália? Que acabou de sair do forno, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a Natália, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, um pouquinho da Contele, enfim, para a gente começar. E depois a gente passa para as perguntinhas, como a gente conversou, né? Combinou? Enfim, fale um pouquinho de você, por favor. Tá bom, Thaisa. Primeiro eu quero agradecer o convite, né, do pessoal aí da SIC, esse espaço, essa oportunidade para a gente estar falando daquilo que a gente mais gosta de fazer, que é produção de conteúdo. Então, eu sou jornalista, já sou formada há 8 anos, e há 6 anos eu empreendi nessa área do jornalismo, que é algo bem inusitado, né, porque a maioria dos jornalistas acaba saindo da faculdade com a mentalidade de trabalhar em algum veículo de comunicação, em alguma grande emissora, algum portal, enfim. E eu trabalhei por um período, né, num jornal impresso aqui da nossa cidade, fui repórter de um caderno lá. E acho que foi ali que eu desenvolvi ainda mais esse gosto por conteúdo, por produção textual mesmo, né? Eu fiquei 1 ano e meio lá como repórter e depois disso, eu e a minha editora na época, que trabalhava comigo lá, que era a editora do caderno, decidimos abrir a Contele. Então, a Contele, ela nasceu como uma agência de assessoria de imprensa, né? Que é um braço do jornalismo que atende realmente as empresas, que faz essa ponte entre a empresa, os veículos de comunicação e, de alguma maneira, coloca essa empresa em evidência, né? Consegue espaços de entrevistas, enfim, tem um trabalho bem legal de produção de conteúdo por trás também. Só que aí, 6 anos atrás, redes sociais não era tudo isso que é hoje, né? O Instagram não tinha nem nascido, né? Então, assim, a gente foi tendo que se adaptar conforme o mercado e essas novas ferramentas iam surgindo. Então, a gente até hoje segue sendo uma assessoria de imprensa, também é um dos serviços que a gente presta lá na Contele, só que agora a nossa produção está muito mais voltada para o online, né? Sim, sem dúvida. Nesse período de pandemia, ela já era muito forte antes, né? Mas a gente ainda fazia, ainda assim, muitas coisas presenciais, muitos eventos de experiência, que é uma coisa que a gente acha super bacana, que para o momento não é viável, mas que é um negócio legal, assim, para as marcas também. E aí, enfim, na Contele a gente acaba sendo uma agência um pouco mais ampla, né? A gente sempre diz que a gente não é uma agência de publicidade, porque, de fato, a gente não faz campanhas publicitárias, a gente não cuida dessa questão de verba de mídia, nada disso. Nosso foco realmente é ou assessoria de imprensa, né, com essa pegada de conseguir a mídia espontânea, ou essa produção de conteúdo para as mídias online e offline, né? Então, sempre com esse foco em contar histórias, em buscar informação, em extrair sempre do produto ou serviço que ele pode contar para as pessoas, né? Então, sempre foi a nossa pegada. E daí, claro, lá a gente faz estratégia, faz gestão, enfim, dá todo esse cuidado ali na comunicação, né? Só que aí, com essa pandemia, com toda essa mudança que a gente está vivenciando nos últimos meses, a gente começou a perceber que muitas empresas estavam dependendo exclusivamente das redes sociais para vender, mas não tinham uma estrutura financeira suficiente para contratar uma agência que pudesse auxiliar nesse sentido, né? Sim. E só que assim, ficavam naquela dúvida, o que eu faço? Eu não posso pagar
enfim, valor alto mensal para uma agência, só que eu não sei o que publicar, eu não sei escrever, ou eu não tenho tempo, e como fazer isso, né? Estava dependendo exclusivamente das redes sociais, né? Principalmente lá no início, quando muitas empresas ficaram fechadas, agora voltou, né, esse lockdown. E aí a gente pensou na Conte com Conteúdo. Ela é um projeto realmente que nasceu agora, acho que não tem nem um mês que a gente começou a divulgar, que a gente deu start. Que legal. Justamente para tentar democratizar esse acesso ao conteúdo, sabe? Para que essas pequenas empresas que estão com essa dificuldade consigam ter esses conteúdos num valor muito mais acessível. Né? Depois eu entro em detalhes da ConteCon, mas só para resumir é mais ou menos isso. Legal, legal, Natália. Então, né, mais uma vez, obrigada pela tua participação aqui, por você ter aceito o nosso convite, né, de conversar, de sentar aqui hoje à tarde para a gente bater esse papo, enfim. Eu pedi para a Natália, para quem está entrando agora, sejam muito bem-vindos. Eu pedi para a Natália se apresentar, falar um pouquinho sobre ela, né, um pouquinho sobre a Contele. E agora a gente vai entrar, né, umas perguntinhas, vamos falar muito sobre conteúdo, vamos dar dicas, né, entrando no tema de hoje, qual que é o nosso tema? A importância de criar e manter conteúdos com estratégia durante e pós-pandemia. Então, vamos lá. Para começar, Natália, por que a produção de conteúdos é importante para um negócio? Mas eu acho o seguinte, todo negócio, para ele se consolidar, para ele ganhar essa clientela, enfim, ele precisa transparecer uma confiança, ele precisa que os consumidores, de alguma maneira, confiem naquele produto ou naquele serviço que ele está oferecendo. E a gente vê muito o conteúdo como um aliado nesse sentido. Né? O conteúdo, ele te dá uma credibilidade, uma autoridade naquilo que você está fazendo. Toda vez que você demonstra, através do conteúdo, que você domina o assunto, que você entende daquele segmento, que você entende daquele produto que você oferece, automaticamente, com o passar do tempo, as pessoas vão te vendo como referência naquilo também. E aí, a hora que elas precisam do teu produto e serviço, elas lembram. Né? A gente sempre diz que o conteúdo, ele não é um trabalho que vai te dar um resultado da noite para o dia. Né? Não adianta achar que fez 5 posts legais, 10 posts legais e pronto, resolveu. É sempre um trabalho contínuo, porque você tem que demonstrar que você também não está parado nessa atualização. Né? Qualquer coisa que transpareça isso, vai aos poucos perdendo terreno. Né? Então, o conteúdo, eu acho que ele é fundido, claro. Também funciona muito bem para educar o seu público. Às vezes você tem ali um público consumidor que ainda não despertou para a necessidade do seu produto ou serviço, o conteúdo também ajuda nesse sentido. Né? Então tem uma série de coisas que a gente pode fazer com o conteúdo, mas eu acho que a principal delas realmente é essa questão de credibilidade, de autoridade, né? De as pessoas tiverem como um serviço ou um produto confiável. Realmente, que elas podem comprar, podem contratar, que elas não vão se arrepender. Né, sem dúvida. E o que você me diz, assim, com a pandemia, mudou alguma coisa em relação a isso? O que você acha? Olha, a gente já trabalha conteúdo para as empresas há 6 anos, né? Eu acho que agora apressou as coisas, né? O conteúdo ele sempre foi importante, não é de hoje. Não é agora com a pandemia que, nossa, agora eu preciso gerar conteúdo. Sempre foi uma necessidade, né, para todas as empresas. Eu sempre digo assim que o ideal no mundo perfeito, toda empresa, por menor que seja, ela deveria ter um departamento de comunicação, né, cuidando de conteúdo, cuidando de marketing, cuidando de publicidade, num mundo perfeito. Que a gente sabe que não acontece. Né? Exatamente. Então, isso deveria já, claro, empresas que já nascem com um plano de negócios mais definido, com certeza pontuam isso e vão em busca, né? O que também ainda não é o caso de muitas empresas no Brasil, né? Que acabam nascendo da necessidade, vão se virando como conseguem, né? Mas seria o ideal, assim, porque a comunicação, gente, ela é tudo para um negócio. De nada adianta você ter o melhor produto, o melhor serviço, se você é o melhor profissional do mundo no teu segmento, se você não comunicar isso para as pessoas, né? Eu acho que a pandemia, ela acelerou esse processo, essa necessidade. Né? Virou uma chavinha na cabeça de muita gente. Porque a água bateu na bunda. Exatamente. Né? E muitas empresas, né, que nem pensavam em estar no mundo digital, né, de estar fazendo essa comunicação, de estar em redes sociais, tiveram que correr atrás do prejuízo, porque é o que, né, é o que temos. E saiu na caminho, né?
Exatamente. E quem já estava, né, saiu na frente e está só cada vez mais, né, melhorando, enfim, e tornando cada vez mais profissional e passando a credibilidade, que é o que faz com que o negócio funcione realmente, né, que traga resultado. E isso é porque as empresas, acho que o grande receio delas, principalmente nesse período, é que, mas ninguém está comprando, mas ninguém está investindo. E, gente, não é assim. As pessoas continuam tendo as suas necessidades, as suas vontades de consumo. O que mudou é que eu não posso mais ir até a loja física. Eu vou ter que comprar online. Eu estava até 2 meses atrás fazendo uma reforma aqui nesse apartamento onde eu estou hoje. Eu não estava morando aqui ainda. E eu tive, né, nessa reta final, muita coisa eu tive que comprar online, coisas que eu nunca imaginei. Por exemplo, tinta. Eu tive que escolher todas as tintas do apartamento online, porque as lojas estavam fechadas. Então, assim, né, não foi porque a loja fechou, que veio essa pandemia, que eu deixei de comprar aquilo que eu precisava. O que mudou foi o canal. Que é isso que muitas empresas estão fazendo agora e estão tendo que fazer. Né? Estão tendo que migrar todo mundo para o online porque não tem para onde, né? Então, assim, eu acho que a pandemia ela acelerou esse processo e para nós que somos produtores de conteúdo, por um lado foi até bom, né? Num sentido assim de mercado, porque aí também abriu a visão. Né? Aí muita empresa que antes tinha uma visão muito mais limitada da comunicação começou a olhar diferente e dizer, eu realmente preciso disso. Não é uma questão assim tão, né, supérflua para o meu negócio. Não, ela é importante e eu vou ter que me dedicar a isso. A Sem gente sempre dúvida. diz que tem dois caminhos nessa questão da comunicação. Ou você aprende e faz dos seus, né? Vai atrás de conhecimento, ou você vai ter que delegar, né? Até por uma questão de tempo, de prioridade, né? Tem muitos empreendedores que ainda são muito multifunção, né? Que acabam pegando tudo. Cuidam do financeiro, cuidam do RH, cuidam da gestão de pessoas, cuidam da comunicação. Só que aí lá no fim, lá na ponta, o serviço principal dele, o negócio dele, às vezes não tá com a qualidade que ele queria. Porque ele não tá. A energia dele tá focada em outra coisa que ele poderia facilmente delegar. Porque não é, às vezes, a expertise dele. Né? Exatamente. É aí que surge a necessidade de buscar empresas de assessoria como vocês, né? Enfim, porque ele tem que enxergar que é realmente necessário e que vai trazer muito mais resultado para ele, né? Porque assim, e principalmente falando de conteúdo, né? Muita gente foi para o online agora, mas com essa visão de, eu vou publicar o meu produto ali, só. Uhum. Quem quiser saber mais, que me pergunte, que mande um direct, né? Aquela velha história do valor só inbox, né? Uhum. Gente, não dá. As pessoas elas querem comprar, mas elas não querem ter que ir atrás de você, né? Elas querem que tudo esteja mastigado. A gente quer, numa compra online, poder definir ali com todas as informações na mão. Né? Dá uma preguiça quando a gente tem que, não, mandar um inbox, você espera um dia, dois para ter a resposta. Né? Às vezes o preço está muito fora do que você queria, ou nesse meio tempo em que a pessoa não te respondeu, você já achou outro produto. Né? Então tem tudo Exatamente. isso. Né? E no conteúdo a Exatamente. gente consegue trabalhar de uma maneira assim bem ampla, né? A gente realmente informa tudo o que é necessário, sabe? De uma maneira leve, de uma maneira gostosa, que não esteja incitando a venda diretamente, assim. Porque também tem esse ponto, né, Thaisa? Todo mundo que está ali nas redes sociais tá porque quer se divertir, porque quer passar tempo, né? Dificilmente você entra ali com o intuito de comprar algo. Né? Tipo, É, deixa eu ver o que, que vai aparecer de patrocinado para mim hoje, para eu decidir o que, que eu vou comprar, né? Então, o exatamente. conteúdo ele tem que ter essa sensibilidade também de conversar com as pessoas para despertar nelas essa necessidade, essa vontade, né? Esse desejo de comprar aquilo que você tem. A venda ela é uma consequência, a gente sempre fala. A venda ela é consequência de um bom conteúdo, né? Se você consegue explorar bem todos os seus diferenciais, todos os benefícios do seu produto ou serviço num conteúdo bem escrito, bem trabalhado, a venda é consequência. Exatamente isso. E muitas vezes eu nem estou procurando um produto, eu nem tenho aquela necessidade no momento, mas o conteúdo me atrai tanto que eu acabo, né, fazendo a compra, que eu acabo me interessando por uma coisa que eu não precisava, por exemplo. Então é muito legal isso, muito interessante, Natália. E para quais nichos e segmentos a produção de conteúdo é mais indicada? Olha, a gente teve um período com a Contele que a gente preferia trabalhar serviços
porque a gente linkava muito com a assessoria de imprensa também, né? A gente oferecia as duas coisas casadas e realmente para a imprensa é muito mais fácil você vender um profissional que tem um conhecimento do que um produto, né? Mas eu ouso dizer Uhum. hoje, Thaisa, que não tem limitação, sabe? Eu acho que o conteúdo ele se aplica para todos os negócios, para todos os perfis de empresa, né? Porque você consegue, por trás de qualquer produto ou de qualquer serviço, tem uma história, né? Existem bastidores, existem, enfim, no caso de produtos que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, existe todo um processo para chegar naquele produto final, né? Existe todo um cuidado, existe uma escolha do material, existe, enfim, a forma como ele é pensado, e tudo isso você consegue explorar no bom conteúdo. Né? Então, hoje eu acho que todo negócio precisa. A gente sempre bate nessa tecla, assim, de que todo negócio precisa de conteúdo. Ele só vai mudar de um para o outro. Né? Pode ser que em algum segmento eu vou trabalhar um conteúdo mais realmente informativo, vou buscar mais dados do mercado, mais tentar entender esse meu consumidor. Tem outros que não, que eu preciso realmente ensinar. Vou ali, vou passar o meu conhecimento, e aí com isso as pessoas vão se interessar. Em alguns a gente consegue trabalhar mais o humor também, então muda um pouquinho a abordagem, mas eu acho que para todo negócio funciona, sabe? Todo mundo deveria ter um cuidado com essa questão do conteúdo, sim. É exatamente isso que eu ia falar agora. Você pegou as palavras da minha cabeça. É a forma de abordar, né? É isso que vai mudar. Conteúdo é necessário, é essencial para toda e qualquer empresa, mas muda realmente só a forma de comunicar, né? De abordar. Isso, e às vezes tem até conteúdo, tem assim, que a pessoa ela não quer trabalhar esse conteúdo mais, digamos, jornalístico, essa coisa muito informativa. Ela quer um conteúdo mais agressivo para venda. Ok, isso também é um conteúdo, né? Para eu te vender diretamente, eu também tenho que ter argumentos, né, ali de venda e que a gente pode explorar num formato mais bacana de ser consumido, né? Então, eu acho que realmente isso muda assim. Às vezes a pessoa ela quer um conteúdo para uma landing page, segue sendo um conteúdo. Ela quer um conteúdo para um e-book, é um conteúdo, né? Ou ela não, eu quero redes sociais, eu quero mídia offline. Eu acho que o conteúdo ele é sempre necessário, assim, sabe? A gente ouve muito falar assim, em muita técnica para produção de conteúdo, né? Em copyright, enfim. Na Contele e na Conte com Conteúdo, a gente tem um jeitinho um pouquinho diferente de trabalhar, sabe? Porque a gente não acredita muito em fórmula pronta para um bom conteúdo, né? Até porque essa visão do que é um bom conteúdo é muito subjetiva. O É que muito eu gosto de subjetivo. consumir de conteúdo pode ser que não seja o mesmo que você, né? Então, eu acho muito difícil que existam fórmulas que te ajudem a agradar todos os tipos de pessoas, enfim, né? Todo mundo que pode ser um potencial consumidor. Então, a gente sempre faz um conteúdo muito personalizado mesmo, uma coisa assim, muito de entender o teu negócio, entender como você contaria sobre aquilo. Porque essa é uma dificuldade que os empresários têm, eles acham que eles não sabem, não têm o necessário para produzir. Gente, mas ninguém entende melhor do seu negócio do que você. Não tem outra Exatamente. pessoa para falar, né? Só que a dificuldade está em expressar isso. E Todo o como expressar, né? conhecimento, todas essas informações necessárias para a criação de um bom conteúdo, o empresário ele já tem. Só que aí, claro, aí vem o nosso papel até como jornalistas de conseguir essas informações, né? Porque a gente faz realmente uma entrevista com as pessoas antes de gerar esse conteúdo para elas, né? Porque a gente Uhum, tem que sem falar dúvida. como elas falariam. Não posso escrever do meu jeito, né? Não é a Natália falando. Tem que ser a empresa X falando. Então tem todo esse cuidado com a linguagem também, né? Que também muda de plataforma para plataforma, né? De meio ali de comunicação de um para o outro. Isso a gente também sempre tem que adequar. E quanto mais direcionado e mais personalizado o conteúdo, logicamente que vai atingir o maior número de pessoas, né? Então, isso é extremamente importante. E essa questão que você falou de fazer entrevistas, de fazer pesquisa, de saber exatamente qual é o público, né, com quem a empresa está falando, isso é primordial, não tem nem o que dizer, né? Então, muito bacana, assim, o conteúdo fica muito direcionado. E pegando o gancho, Natália, como que a gente pode definir um bom conteúdo? Existem critérios para isso? Uhum. Como eu te falei, a gente acha muito subjetivo isso, né? Uhum. Claro que assim, eu acredito que algumas regras que a gente pode seguir vão facilitar para você chegar no final e ter um bom conteúdo, algo que a gente possa chamar de um bom conteúdo, né? Então, assim, primeiro de tudo, para nós, ele tem que estar
corretamente escrito. E é um erro gravíssimo de muitas empresas, né? Essa questão ortográfica, de digitação, né? Um texto que não é revisado, às vezes é um texto que gramaticalmente realmente não tem uma coerência, sabe? Então, esse cuidado para a gente ele é essencial. Então, o primeiro ponto já seria isso, né? Uhum, E sem aí dúvida. também tem que ser um conteúdo, na nossa opinião, para ele ser um bom conteúdo, ele tem que de alguma forma conversar com as pessoas, sabe? Seja, enfim, explorando alguma dificuldade que elas têm, seja contando uma situação que pode ser que elas já tenham passado pela mesma coisa, né? Seja, enfim, sugerindo algo para que elas se sintam parte daquilo. De alguma maneira, as pessoas têm que se conectar com aquilo, né? Tem que. É o que é o mais difícil de fazer, tem que tocar o coraçãozinho dela ali de alguma forma, né? Claro que não é todo o conteúdo que vai conseguir isso, claro que é uma construção, né? E também é errada essa visão de que muita gente tem de que o conteúdo ele tem que ser sempre, toda vez, um bom conteúdo criativo e super top, e eu não posso fazer o feijão com arroz. Não, não é assim, né? Porque você constrói essa imagem de que você produz um bom conteúdo com o tempo. Não é um único post, né? Enfim, então você tem que ir contando uma história com esse conteúdo. Sabe? Pode ser que um post seu seja mais simples, no outro ele vai ser mais trabalhado, né? Mas se ele tiver toda vez bem escrito, né, e pensado para o teu público, ele teoricamente vai funcionar bem. E, né, Dificilmente não, fazer né? com que esse conteúdo seja atrativo, né? Quanto mais Isso. atrativo, mais as pessoas vão se conectando e vão se familiarizando com o conteúdo da marca, né? Então, bem Isso, legal isso que você exatamente. falou. Bem... Porque assim, e o conteúdo, eu acho, ele sempre tem que ter um objetivo, sabe, Thaisa? Porque Uhum, muita gente publica sem saber o que quer alcançar com aquilo. Tem conteúdo que ele é só para engajamento. Ele é só uma brincadeirinha para vocês conseguir novos seguidores. Tá ótimo, vale também. Tem conteúdo que você quer entender o teu público. Então você joga lá porque você quer realmente a opinião dele, porque você está construindo algo e precisa desse feedback. Tem conteúdo que é para comunicar alguma novidade, né? Tem conteúdo que é para reforçar algum valor que você tem, enfim. Né? O que a gente chama muito de estratégia nesse sentido de produção de conteúdo é isso, sabe? É definir esse objetivo que o conteúdo precisa te ajudar a alcançar, né? E eu sempre falo ajudar, porque o conteúdo ele não faz milagre sozinho, né? Então uhum. ele é ali uma partezinha do processo, e aí a gente vem com várias outras estratégias de marketing, de ads também, né? Enfim, todo um trabalho aí que tem por trás de métricas, depois de analisar tudo isso, né? Mas ele tem que ter um porquê, né? Senão, se for para entrar numa rede social simplesmente por estar, não vale a pena. E é Porque a exatamente concorrência é muito grande. E é exatamente por isso que a estratégia de conteúdo, né? Estratégia na criação de conteúdo é tão importante, né? Porque não adianta você criar algo simplesmente por criar, você não vai atingir ninguém, você não Exatamente. vai ter um resultado efetivo, né? Então, muito, muito interessante, muito importante isso, né? E aproveitando, vocês têm alguma. Que dica mais que você poderia falar em relação a isso, em relação a estratégias, entrar um pouquinho mais nessa parte, Natália? Legal. Ó, uma coisa que a gente sempre, falando um pouquinho ainda de formatos de conteúdo e coisas que a gente acredita que funcionam, né? O conteúdo geralmente que dá um resultado bacana é aquele que ou ele te ensina alguma coisa nova, ou ele te Uhum. dá alguma informação que você ainda não tinha, né? Ou ele te diverte. Porque é mais ou menos isso que as pessoas procuram falando em redes sociais. Né? Elas estão ali ou porque elas, enfim, gostam de aprender algo novo e daí seguem pessoas que compartilham dos assuntos que elas se interessam, né? Ou porque, enfim, elas querem ficar atualizadas sobre o que está acontecendo em algum segmento, ou porque elas querem dar Uhum. risada, querem passar o tempo, querem se divertir. Então, começar com algum desses tipos de conteúdo já é uma coisa bacana, né? O legal é sempre tentar mesclar, né? Fazer um pouquinho de cada coisa. Mas de todos esses, os conteúdos que ensinam alguma coisa são os principais, assim, os preferidos de quem consome conteúdo online, né? Porque no fim das contas é isso que está todo mundo buscando, um aperfeiçoamento, né? Novos conhecimentos, enfim. Então, se uma empresa consegue te trazer isso, né? Você vai lembrar dela depois, né? A chance de que você compartilhe aquilo com um amigo é grande também. Enfim, e aí você consegue ir construindo essa sua reputação, né, com esse conteúdo também.
E aí, claro, Exatamente. tem a questão também de buscar referências, assim, né? Porque muita gente não sabe por onde começar o conteúdo. Gente, então olha, vê o que o teu concorrente está fazendo, vê o que outras empresas maiores, às vezes, do segmento estão fazendo, né? A gente tem que aumentar o nosso repertório. É o que a gente sempre aprende na escola, né, Thaís? Quanto mais você lê, melhor você escreve. É mais ou Exatamente. menos isso com o conteúdo. Quanto mais referência você tiver, né? Quanto mais você buscar, enfim, e acompanhar empresas que produzem conteúdo, melhor o seu conteúdo vai ficar também, né? Então, não é errado você se inspirar, é errado você copiar, você plagiar. Agora, você se inspirar no que outras empresas, né, bacanas do segmento estão fazendo, eu acho que é super válido, né? E aí, e tem até assim, vai salvando essas ideias, né? Você pode ir salvando ali pelo próprio Insta. Clica lá na bandeirinha, salva o que você achou que é conteúdo legal. Quando você for sentar para produzir, revisita aquilo, né? Às vezes está sem ideia. Putz, precisava divulgar alguma coisa, postar alguma coisa, não sabe por onde começar. Vai lá nessa pastinha das referências, né? Todo mundo É, tem que ter esse backup, assim, de ideias, eu chamo, né? Porque a gente não consegue ser criativo o tempo todo, não adianta. e o bom é que as redes sociais, elas permitem isso cada vez mais, né? A gente tem cada vez mais opções de buscar e de salvar conteúdos, e enfim, de ferramentas que nos ajudam nisso, né? Sim, Principalmente para quem está começando. E o que é interessante do que você falou, e até porque a gente está no assunto né, pré e pós-pandemia, enfim, quanto mais as empresas, né, buscarem agora e estarem abertas a isso, melhor elas vão estar, né, prontas para quando o novo normal, né, digamos, voltar. Porque a realidade agora é essa e isso vai continuar, isso vai, né, daqui para frente é isso. Então, assim, por mais que a gente vai voltar para a rua, né, totalmente, enfim, para as vidas que a gente tinha, né, não vai ser como era, mas enfim, a gente tem que estar ligado de que o digital vai ser cada vez mais forte, né? Então, você estar adequado a isso, a essas plataformas, a como trabalhar nas redes sociais é primordial, né? É quem vai se manter daqui para frente. eu acho que é bem isso, assim, desse novo normal. A gente não vai voltar ao que era. E nem podemos, né? Essa E situação tem nem que servir podemos. para nos impulsionar a algo melhor, né? Tudo isso que está acontecendo não é em vão. Né? E só que é difícil prever o que vai acontecer. Então a gente realmente tem que trabalhar com o que a gente tem hoje. A realidade atual é que todas as empresas estão dependendo do mundo online para reinventar os seus negócios, né? Então a gente realmente é isso, é o estar preparado, né? A gente, é aquilo que você falou lá no começo, quem já tinha um conteúdo, quem já trabalhava isso antes da pandemia, vai passar por ela com muito mais tranquilidade, com certeza. Né? A gente tem clientes que estão com a Exatamente. gente lá na Contele há 5, 6 anos, 4 anos, e tá tudo bem, né? É claro, a pandemia veio, uma coisa ou outra muda, impacta para todo mundo, né? Mas não foi uma grande crise, né? Então, assim, a gente realmente vai ter que se adaptar, vai ter que sempre se convencer, muitas vezes, né, de que é isso e não tem muito o que fazer, e não tem mais volta, digamos assim, E né? é Esse é o muito novo bom, normal. né? É É muito bom, é bom porque a gente vai aprendendo coisas novas, a gente vai se readequando, se readaptando, né? E até nós mesmos na Ciclebs, né? A gente faz sempre muitos eventos ao vivo, né? Presenciais, enfim. E a gente migrou, né, para o online. é, Estamos aqui, trouxemos o Café com Inovação para as lives. Então é isso, você se readequa, você se reinventa e continua ativo, continua, né, envolvido, e é isso. E a tendência, né, Thaisa, nesse período, é realmente que as pessoas consumam mais conteúdo, né? A gente tem dados já que mostram que Facebook, Instagram cresceram aí 40% já, né, nesse período, porque todo mundo se viu em casa e refém da tecnologia. Para você, né? É o único entretenimento que a gente tem hoje Né? é o celular e a televisão, né? Não tem muito como fugir disso. Então, realmente esse é o momento. Se a empresa ainda não investe em conteúdo, essa é a hora, porque senão vai realmente ficar para trás, vai ser engolido pelo Covid e por todo esse Exatamente. novo cenário.
E aproveitando o gancho, Natália, conta um pouquinho mais pra gente do que é a Conte Conteúdo, o que vocês fazem, o que é esse novo projeto que tá fresquinho aí, né? Não tem nem um mês de Legal. lançamento. Então, eu adiantei um pouquinho no começo, né? Vou falar de novo para quem entrou depois também. A Uhum, Conte Conteúdo realmente a gente brinca que é um filho da pandemia também, é um produto que a gente lançou por conta desse cenário, né? Que também a gente também teve que se reinventar, né? Mas acho que ninguém está passando ileso nesse período. Todo mundo está tendo que alguma mudança, alguma adaptação está tendo que ser feita nos negócios, né? E aí foi uma necessidade mesmo que a gente identificou, porque assim, de março para cá, a gente recebeu muito pedido de orçamento de empresas. Mas a uhum. maioria delas eram pequenas empresas ou empresários individuais, né, ou os MEIs, enfim, que queriam essa comunicação, que entenderam, né, com essa pandemia que putz, precisavam movimentar conteúdo, precisavam de alguém cuidando das redes sociais, precisavam usar melhor esse canal. Só que não tinha como fazer um investimento fixo e a longo prazo, né? Não conseguiriam, até pela incerteza do cenário. A gente não sabe como, né? Acho que nenhuma empresa, exceto as muito gigantescas, consegue prever com certeza como vai estar daqui 3 meses, E nem né? Tá elas, né? muito difícil. Então, e aí essa questão de ser uma mensalidade, de ter um valor fixo e ser um pouco mais agregado, porque aí uma agência ela oferece uma série de serviços, né? Estava impossibilitando que essas empresas tivessem esse cuidado com a comunicação. E aí a gente pensou e chegou numa estratégia, numa maneira de oferecer conteúdo para essas empresas que já entenderam que precisam, só que de uma maneira muito mais acessível para elas, muito mais financeiramente acessível, né? E que também não amarrasse esse nosso contato a um contrato de 6 meses, de 12 meses, algo que elas não queriam fazer realmente por medo, né? Pela incerteza do momento. E aí nasceu, então, a Conte com Conteúdo, que ela é um serviço, um produto, né? É uma empresa separada da Contele, mas as mesmas cabeças pensantes por trás ali. E aí Uhum. a gente está oferecendo pacote de produção textual, exclusivamente isso. Então, principalmente focando, Thaisa, nessa galera de produto. Porque eles têm uma facilidade, por ser produto, de ilustrar esse conteúdo. Então, realmente, às vezes é simplesmente uma foto do produto, né? Que muitas vezes vem de catálogo, que muitas vezes eles já recebem pronta, né? Então, em alguns segmentos, mas eles não sabem o que escrever. Eles não sabem o que extrair de conteúdo daquilo, não sabem qual seria uma abordagem legal, quais assuntos eles podem trabalhar dentro desses produtos também. Então, nós criamos 3 opções de pacotes de texto, de 10 textos, 30 e 50, que a pessoa contrata pelo site, né? Escolhe a opção que ela quer, faz ali o pagamento todo pelo PagSeguro, super tranquilo. E aí a gente recebe essa confirmação, manda para ela um formulário de briefing, que é basicamente uma entrevista, né? Então ali ela vai Uhum. contar para nós tudo sobre o negócio dela, vai nos ajudar a entender quem já é o público que consome, né? Qual que é a área de abrangência, onde é que ela quer chegar, quais são os carros-chefes ali, enfim, o que ela precisa vender, né? Então ela vai contar tudo isso para a gente num briefing, num formulário, e aí a gente vai ter ali o prazo de 3 a 7 dias para entregar esses textos, né? Então ela vai receber os textos realmente prontinhos para publicação. Ela vai ter que dar Aham. um Ctrl+C, Ctrl+V e mais nada. Então já resolve, pelo menos assim, parte da necessidade dela. E a gente percebeu que às vezes é a principal necessidade. Porque é isso, fazer uma foto, às vezes até criar uma artezinha pelo celular, a pessoa consegue, né? Ela vai lá, ela fuça, ela aprende. Agora, sentar para escrever não sai. Então, a gente veio para suprir essa demanda e realmente para tentar democratizar esse acesso a um conteúdo bacana, né? Porque o nosso sonho é que todas as empresas tivessem. Imagina para nós, enquanto consumidores, que maravilha que seria que toda empresa que você segue te oferecesse um conteúdo legal, né? Nossa, Então, muito bacana. e aí foi o que a gente procurou fazer. Né? Então é um processo assim, ele está todo automatizado ali, é bem fácil, bem simples e intuitivo mesmo, e realmente com valores super acessíveis. Para você ter ideia, o primeiro pacote começa em R$ 170, que a pessoa paga uma única vez. Então ela Uau. paga, usa aquele conteúdo, a hora que acabar, ela pode contratar de novo.
Mas assim, por exemplo, um pacote de 30 textos, ela pode fazer render 3 meses, 4 meses. E aí Sim, só nossa, depois disso ela contrata novamente. Então, a gente realmente tentou dar essa liberdade, essa flexibilização ali na questão do pagamento também, né? De não amarrar uma mensalidade, enfim. Ela ter um conteúdo por um período bacana sem ter que pagar mensalmente. muito legal o projeto, muito interessante, né? É bem isso que você falou, é democratizar, né? E é fácil fazer uma foto, é fácil ter um produto, mas Sim, a escrita é realmente o que trava na maioria das empresas, né? Então, muito, muito legal. Parabéns pela ideia, Natália. Fantástico, obrigada, obrigada. Obrigada. fantástico E mesmo. aí, a gente também, que é uma dúvida que as pessoas sempre têm, né? Ah, mas quem que vai sugerir os assuntos? Sou eu ou são vocês? E eu sempre falo que é uma construção conjunta. Se a pessoa já tem algumas ideias que ela gostaria de trabalhar, ela pode nos passar e a gente vai tentar construir um conteúdo a partir daquilo. Se ela vem com 0 ideias, a gente vai dar todas as ideias dentro daquele pacote que ela contratou, enfim. Então, realmente, é os dois lados, é comunicação, né, gente? Comunicação é via de mão dupla, não adianta, né? Sem dúvida. Tem que ser os dois trabalhando juntos. Nossa, muito bacana mesmo. Eu dei uma olhada no arroba de vocês lá no Insta, enfim. Achei fantástica a ideia, mas agora você explicando e contando um pouquinho mais pra gente a fundo como funciona, nossa, muito interessante. Parabéns mesmo, ideia Muito obrigada. bacana demais. Obrigada, obrigada mesmo. E é legal que assim, a gente também com esse projeto, a gente está tentando alcançar outros lugares, né? Então, realmente, porque existe também essa dificuldade de algumas empresas que estão em cidades menores e que às vezes não tem essa mão de obra lá. Não tem agências bacanas, não conhecem esse tipo de profissional, né? Então, a gente consegue também chegar em vários lugares. Está sendo bacana essa experiência também de poder, né, ultrapassar fronteiras ali, né? Antes a gente ficava sempre muito em Cascavel e região, sempre foi né, a nossa área de atuação. E agora já tendo Goiânia, Itajaí, já chegou pedido ali de conteúdo de vários lugares. Isso é muito legal. É muito legal, né? E vai expandindo cada vez mais, né? O nome da Contele, né? Quebrando barreiras aí, nem você falou. Que bacana. E a gente está quase terminando a nossa live já, Natália, só para a gente terminar, enfim. Teria mais alguma dica, alguma coisa que você poderia passar para a gente, do pessoal que está aqui acompanhando? Se alguém tiver alguma pergunta também rapidinho e quiser passar Isso, aqui eu para nós, estava a assim, gente já responde. isso. Eu vou até aproveitar e retomar um pouquinho daquele assunto que eu estava falando de copy, né, de copyright, porque foi uma Sim, pergunta que surgiu na minha caixinha de perguntas do meu perfil que eu abri ontem também, convidando o pessoal para assistir a live, né? E então eu vou reforçar aquilo que é a minha opinião, tá? Funciona, copyright funciona. Eu não sou adepta da prática porque os meus textos eles são muito mais naturais, assim, eu não tenho um processo de criação onde eu vou lá, escolho uma técnica, aplico ela para aquele assunto e tenho o resultado final. Não. Né? Eu realmente estudo o que é o segmento da pessoa, o que é a pessoa, porque o negócio dela tem que refletir quem ela é também. Né? Então, uhum, por mais que tenha a marca, a pessoa que está por trás faz toda a diferença, e principalmente nesse momento a gente está falando muito com pequenos negócios e individuais mesmo. E aí vou criar um conteúdo com base nisso, né? Mas eu acho que é super legal para quem quer entender um pouco melhor como funciona, dar uma pesquisada, né? O copyright ele é muito diferente de um redator convencional, né? Ele tem um objetivo muito, muito claro que é realmente de conversão para venda, né? Então ele vai funcionar muito, muito bem para produtos, infoprodutos, né? Usam muito essas técnicas, enfim. Mas a gente não acha que é aplicável em tantos segmentos assim, então a gente prefere, né, um ou outro recurso, uma outra questão de pesquisa, mais que a gente olhar, né? Alguma coisa sempre agrega, mas não é para a nota base do trabalho, tá? E acho que uhum. reforçar essa questão da criatividade, que as pessoas não precisam ficar reféns disso, né? Existe muito essa cobrança de que todo bom conteúdo ele tem que ser super mega criativo. E nem sempre. Porque, de novo, criatividade também é relativo, né? E O que muitas eu posso vezes achar super criativo, você vai achar, olhar, muito sem graça, não gostei. E Então, muitas vezes o simples e claro, ele funciona, né? Dependendo para o que você funciona super. precisa, é o que funciona, exatamente.
Uhum. Na maior parte das vezes, né? A gente brinca muito lá na Contele, com todos os clientes, enfim, para todos eles vale que o óbvio precisa ser dito. E as pessoas às vezes têm medo de falar o óbvio sobre o negócio delas, sabe? Então, por exemplo, Isso. eu trabalho com conteúdo. Para mim, muitas coisas são óbvias num conteúdo. Mas para quem não é do segmento, não é, né? Então eu preciso falar dessa questão de que você precisa pesquisar antes, de que você precisa revisar o seu texto antes de publicar. Isso para mim é óbvio, né? Mas para uma pessoa que não entende, que não é da área, que não tem esse contato, não é uma dica super importante. Então tenta aplicar isso para o teu negócio, né? O que que parece muito óbvio para você, mas você ainda não explorou para os teus consumidores, enfim, né? Nos teus canais de comunicação. Às vezes a forma como você faz o teu produto na tua cabeça, né, de tão automático que é para você, você nunca explicou, nunca explorou por achar óbvio demais, né? Não Exatamente. tem esse medo, o óbvio realmente ele precisa ser dito e reforçado, né? E com o tempo a gente sempre vai trabalhando isso. Exatamente, com o tempo você também vai pegando o jeito, né? Vai se familiarizando, enfim, aquilo que a gente falou antes, e o conteúdo vai ficando cada vez melhor, né? Vai Isso atingindo os mesmo. objetivos. Nossa, muito legal. Fiquei bem E feliz. quem tiver muita dificuldade com conteúdo, vai lá na contecomconteúdo.com.br, né? Conheça os nossos pacotes. A gente realmente gosta muito, muito de escrever e poder ajudar as empresas a terem esse conteúdo de qualidade. Assim, é o que nos motiva, é o que nos impulsionou a criar esse novo produto, esse novo serviço, né? Que agora ele é um infoserviço, não é um infoproduto, mas ele é um infoserviço, também adaptado para esse momento. E, enfim, é isso. Acho que o que a gente realmente quer é que todas as empresas tenham um conteúdo de qualidade e que isso realmente ajude para que elas não fechem as portas, para que elas continuem crescendo, mesmo diante dessas dificuldades, desse cenário que é tão incerto para todo mundo. Exatamente. Natália, eu quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada por ter aceito o convite de participar aqui do nosso Café com Inovação, né, da Ciclebs. Foi muito legal, bastante informação, muita dica boa, né, muito conhecimento, enfim, dicas valiosas. E as portas estão sempre abertas, né? Enfim, a gente, né? Só lembrando também para o pessoal que entrou depois, essas lives do Café com Inovação acontecem todas as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 16 horas. Então, quem quiser acompanhar um pouquinho mais da programação, saber dos próximos convidados, dos nossos próximos encontros, é só entrar no nosso feed, nos stories, a gente está sempre atualizando, né, a programação lá. E estão sempre todos muito convidados, né? Sejam muito bem-vindos. Natália, obrigada mesmo, foi muito bacana. Espero que o pessoal tenha gostado também. E é isso, né? Sejam sempre muito bem-vindos. Eu agradeço de novo o convite, o espaço, né? Espero também ter contribuído e agregado para todo mundo que nos assistiu. E queria aproveitar e também fazer um convite para a live de sexta, que vai ser super legal, que é com o pessoal da X Plus, que é nosso cliente Contele, desde que eles trouxeram essa ideia super inovadora também para Cascavel, que é o treino com eletroestimulação muscular. Né? Então, quem ainda não pôde conhecer, gente, o estúdio deles é a coisa mais linda, sabe? Realmente é um outro conceito de academia, um outro conceito de treino, assim, né? Eu falo tanto como, né, assessora deles, mas como aluna, que eu já fui X-Plus também. E essa Ai, que praticidade legal. de você treinar 20 minutos e ter resultados como se você tivesse ficado uma hora e meia na academia é sensacional, assim. Então, para quem não é muito adepto dos treinos convencionais, para quem está buscando uma alternativa, a live de sexta vai ser bem legal nesse sentido para esclarecer essas dúvidas, né? Que ainda tem um tabuzinho ali em volta da eletroestimulação, mas que a gente vai quebrar aí, porque é realmente uma tecnologia muito bacana. Ai, que legal. Obrigada por ter lembrado, né? Sem dúvida. Sexta-feira estaremos aí novamente às 16 horas. E seja bem-vinda também, né? Esteja conosco, Natália. A Com gente vai, certeza. com certeza a gente vai trocar também muita informação. É um papo bem legal, é um ramo bem legal, enfim. Seja bem-vinda e obrigada mais uma vez, né? Imagina, obrigada a vocês, gente. Gente, até mais. Até Qualquer mais. coisa, mandem perguntas e a gente vai respondendo via direct. Isso aí.